Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Danilo Bastos, analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários. E a ideia do vídeo de hoje é responder uma dúvida que tem sido bem recorrente lá no meu Instagram sobre a distribuição de dividendos do HGRE prevista para 2024. O pessoal quer saber se o HGRE tem condições ou não de manter o mesmo nível de distribuição. Acho que essa dúvida veio da forma que o relatório gerencial foi escrito, muito bem escrito por sinal, mas eu entendo que muita gente tem dificuldade de interpretar, até porque não está acompanhando como deveria o fundo, né? Muita gente investe, não acompanha, ou está pensando em começar a investir, está lendo ali o relatório, mas ele acaba não fazendo um histórico, não olhando relatórios passados, e ele não entende aquele filme do fundo, né? Se você olha só a foto, só o momento, você não entende o que vem acontecendo. Mas o relatório foi muito bem escrito. Eu vou trazer uns pontos deles aqui para vocês e vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Antes de mais nada, se você não me segue lá no Instagram, segue aí, @DaniloGBastos, está escrito aqui embaixo. Só me buscar por lá, eu respondo dúvida todo dia praticamente nos stories, além de muitas postagens interessantes sobre fundos imobiliários. Vamos fazer uma contextualização rápida aqui sobre o HGRE. O HGRE é um fundo de lajes corporativas gerido pela CSHG, que acabou de ser adquirida pela Pátria, e esse fundo fez a IPO em 2008. Tá? Eu vou mostrar para vocês o desempenho comparativo do HGRE com o IFIX, que é a nossa média de mercado, mas a partir de 2011, porque não tinha IFIX em 2008, obviamente, né? Então a gente vai mostrar a partir de 2011. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui nós temos o comparativo do IFIX com o HGRE. HGRE em amarelo, a linha amarela, e o IFIX, que representa a média do nosso mercado, desde 2011. E o HGRE perde levemente para o IFIX aqui no finalzinho, né? A gente vai ter um desempenho aí total do IFIX de 231,11 e do HGRE de 210,33, tá? Ou seja, ele perde um pouquinho. É bom lembrar que o setor de laje corporativa, né, de escritório, mas laje corporativa, né, que seriam aqueles escritórios maiores, são as lajes propriamente ditas, eles sofreram bastante durante esse período, principalmente na recessão que a gente teve em 2016, 2017 e depois na pandemia. Então, esse segmento de laje corporativa apanhou bastante. O bom desempenho ali do fundo teria que vir do bom trabalho que a gestão fez, além da localização dos imóveis, bons imóveis em áreas mais demandadas. E o HGRE, gerido pela CSHG, teve um desempenho muito bom quando a gente compara com pares. Eu vou incluir aqui dois pares para vocês verem, né? O RCRB, que é o fundo da Rio Bravo, ele teve um desempenho pior, bem pior que o IFIX e pior que o HGRE, e um que teve um desempenho pior ainda, que foi o BRCR. Tá? Então são dois fundos de lajes aí que eu peguei para fazer um comparativo com o HGRE, porque eles são semelhantes, né? São fundos que existem há bastante tempo, no período suficiente para que a gente possa fazer essa comparação, e são fundos de lajes corporativas. Não faz sentido nenhum comparar com o PVBI, que nasceu ontem, por exemplo, ou algum outro fundo que seja monoativo, ou seja, tem um imóvel só, beleza? Então, no geral, conclusão que eu tiro até aqui, que a gestão do HGRE foi muito boa nesse período, tá? Ali, vale lembrar que esse fundo está passando por um processo de reciclagem de imóveis. Ele tem muitos imóveis antigos ali no portfólio e a gestão vem vendendo alguns desses imóveis para reciclar o portfólio mesmo. Reciclar é vender, ele é obrigado a distribuir o lucro, né? Sempre que é uma venda é obrigado a distribuir o lucro, ou seja, 95% daquele lucro tem que ser distribuído para os cotistas e o principal pode ser reinvestido. Fiz um comparativo aqui para vocês verem também pegando o período que o HGRE teve na carteira da Ticker, tá? Então, quando a gente recomendou a entrada do HGRE, foi logo que a carteira nasceu, lá em março de 2021. E nesse período ele bate aqui o IFIX no período, tá? É um fundo que a gente tem estado de olho, a gente entrou para carrego de longo prazo, o que não quer dizer que não possa ser substituído em algum momento, mas desde que a compra seja feita abaixo do preço teto recomendado, a gente entende que o fundo tende a ter um bom desempenho. Se você quiser investir com a minha ajuda, conhecer a minha carteira recomendada de fundo imobiliário, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo. Você vai ter 7 dias para testar. Se você não quiser restituir de 100%, é uma assinatura de R$ 27,90 por mês. Você tem a carteira recomendada, tem mais 60 outras opções de investimento fora da carteira. Todos os fundos vêm com a nossa opinião para comprar, vender, manter, vem o preço teto. Você tem um curso fundamental sobre fundos imobiliários lá também. Plantão de dúvidas com analista todos os meses e um canal do Telegram para estreitar ali a comunicação com o nosso time. Tá? Então o link está aqui embaixo, R$ 27
por mês. Bom, voltando aqui, então, neste período, o HGRE teve um desempenho pouco acima do IFIX. O que eu quero dizer com isso aqui não é que a gente acertou, tá? A gente pode acertar e pode errar, tá? Todo mundo está sujeito a isso. Óbvio que um time profissional tende a acertar mais do que errar. O que eu quero dizer é que mesmo um fundo que tenha tido um desempenho inferior ao IFIX, deixa eu tirar aqui de novo o RCRB e o BRCR, se a gente entrar nos momentos certos, a gente pode ter um desempenho maior do que a média, tá? Então, mesmo o BRCR, que a gente coloca aqui, sei lá, que teve um desempenho catastrófico aqui em relação ao IFIX, se a gente olhar ao longo do tempo, pode ser que ele tenha alguns pontos de entrada que o investimento faça sentido, tá? E o HGRE foi um deles, né? A gente conseguiu trazer ali num ponto que ele teve um desempenho maior do que a média de mercado. A gente poderia ter errado, a gente não acerta todas as teses, óbvio, né? Óbvio, nosso objetivo é acertar mais do que errar, mas a gente não vai acertar todas. Agora eu vou abrir o relatório gerencial do HGRE para vocês e trazer o trecho ali onde a gestão comenta sobre o patamar de distribuição. Alguns pontos aí para esclarecer que também veio junto com as dúvidas que eu recebi lá no Instagram. Me siga lá no Instagram, link aqui embaixo também. Não deixe de me seguir por lá. Uma dúvida que eu recebi constantemente é sobre o que é distribuição recorrente e a distribuição não recorrente, que é citado no relatório gerencial, não só esse, como de outros ativos. A gente fala bastante também, não só nos nossos relatórios, mas às vezes respondendo caixinhas de perguntas lá no Instagram. Pensa assim, distribuição recorrente é a receita gerada recorrentemente pelo fundo. A principal fonte de receita do HGRE é locação de espaços, ok? Aí, o que seria uma receita não recorrente, um dinheiro que entra de maneira não recorrente? O lucro da venda de um imóvel, por exemplo, principalmente. Pode ser uma multa rescisória também. Se um inquilino encerrou um contrato de locação, tem que pagar uma multa, é um dinheiro não recorrente, não está entrando recorrentemente. Esse dinheiro precisa ser distribuído para os cotistas, né? O lucro é distribuído, 95% do lucro. Isso aumenta o patamar de distribuição. Todos os fundos da CCHG têm uma característica. Eles distribuem mensalmente, o gestor distribui o que ele acha que consegue atingir de maneira sustentável. Ele distribui um valor que ele estima ser sustentável, mesmo que ele esteja sendo gerado em partes por receitas não recorrentes. E a diferença ele distribui tudinho no montão no final do semestre, porque ele precisa se adequar àquela regra de 95%. 95% do resultado tem que ser distribuído ao longo do semestre para os cotistas. Então, o gestor mantém mensalmente o que ele acredita ser sustentável na distribuição, baseado em algumas premissas que ele possui, e a diferença ele distribui um montão no final do semestre. Por isso que os fundos da CCHG costumam pagar uma paulada no final do semestre, porque essa diferença é o que veio superior ali aos 95%. E veio superior, desculpa, aquele patamar mínimo que ele achava que fosse sustentável, né? mas dentro daquele 95% mínimo. O que é interessante aqui do HGRE também, de novo frisando isso, é que ele vem fazendo um processo constante de reciclagem de portfólio, tá? Ou seja, ele vem vendendo imóveis e a venda desses imóveis tem puxado a distribuição para cima. Então, parte da distribuição que a gente teve ao longo do ano passado, com exceção das distribuições do final do semestre, que ficaram ali em 78 centavos por cota, parte é receita recorrente, gerada pelo aluguel, e parte é não recorrente, que veio da venda dos imóveis. Que eu vou mostrar para vocês aqui no relatório gerencial. Para que ele mantenha esse nível de distribuição, ele depende da venda de imóveis, tá? Então, aqui meio que já respondendo a pergunta que a gente tem recebido constantemente, e é tema desse vídeo, sobre o HGRE tem condição de manter esse nível de distribuição ao longo de 2024? Sim, baseado no cenário base que a gestão estima, eu vou mostrar aqui para vocês, mas é uma estimativa. Se ele não vender imóvel, se ele não alugar, por exemplo, parte da Torre Martiniano, como eles comentam aqui, eles não vão conseguir manter esse patamar atual de distribuição. O Martiniano está 60% alugado, eles precisam alugar mais espaço, tá? Vamos lá para o relatório gerencial, vou mostrar umas coisas mais interessantes para vocês aí. Bom, pessoal, aqui a gente está no relatório gerencial do HGRE. Sugiro que, se você é cotista de qualquer fundo imobiliário, você leia relatório gerencial. Se você quiser aprender gratuitamente, leia relatório gerencial, porque sempre vem alguns insights ali interessantes. Se você é nosso assinante, leia nosso relatório semanal, porque a gente pega um relatório igual esse aqui do HGRE, que tem 18 páginas, a gente resume os principais pontos em um parágrafo 2. Ou seja, lendo o nosso relatório, que tem ali umas 20 páginas, você vai estar acompanhando ao longo do mês o que aconteceu com todos os fundos imobiliários do IFIX. A gente não traz comentários
só sobre os fundos que a gente recomenda, não. A gente acompanha todos os fundos ali do IFIX. E aí no relatório, entre várias coisas aqui, eu não vou ler o relatório inteiro com vocês, porque nem esse é o objetivo. O objetivo é só responder essa questão de forma que vocês entendam sobre a capacidade de distribuição do HGRE. Um dos pontos interessantes que ele trouxe aqui é uma retrospectiva de 2023, onde ele cita que foi vendida a totalidade do edifício Torre Rio Sul, que ele tinha participação, do Centro Empresarial Dom Pedro, do Brasília Interpart, que ele vendeu também uma participação, e do edifício Alegria, tá? Isso aqui foi tudo venda que lucro é obrigado a ser distribuído, que potencializou a distribuição do fundo, tá? Então, aí aqui embaixo, ele vai direto naquele ponto que tem gerado as dúvidas aí, tá? Planos e expectativas para 2024. Aí vamos ler aqui, é só esse trecho que eu deixei grifado. Além disso, temos um desafio relacionado ao patamar de distribuição do fundo, beleza? Então, manter o patamar é um desafio. Para auxiliar esse entendimento, o time de gestão preparou um comparativo sobre a renda recorrente. Eu expliquei para vocês o que é. Ele fala aqui que é o resultado usual do fundo, fruto de locações dos imóveis, entre outras receitas recorrentes, e renda não recorrente, resultados não pontuais do fundo, considerando lucro de vendas, multas, entre outros. Como demonstrado na tabela abaixo, já vou mostrar a tabela para vocês, em 2023, ano passado, conseguimos manter o patamar de distribuição numa média de 0,87 mês. Média, ele vinha distribuindo 0,78 mês, mas distribuía uma paulada no final do semestre. Quando ele soma tudo e divide por 12, isso aqui é a média mensal anual, tá? Sendo que parte significativa desse resultado é proveniente de renda não recorrente, devido ao lucro das vendas realizadas durante o ano e parcelas a receber de negócios anteriores, como o edifício Verbo Divino, que foi vendido anteriormente, que no total do ano somou aí um lucro de 26,1 milhões, equivalente a 2,2 por cota no ano, tá? Em outubro ocorreu a quitação total da venda deste empreendimento e, portanto, o fundo não irá mais reconhecer nenhum lucro proveniente dela. Então, ele lembra aqui que isso aqui é uma dinheirama que entrou ao longo de 2023, que não vai acontecer mais, porque esse imóvel já foi vendido e eles já receberam, né? Ou seja, é algo não recorrente. Vamos para 2024. O desafio está na manutenção do patamar de distribuição, ou seja, é um desafio. Pessoal, então isso significa que, primeira coisa, tem que entender que a gente está falando de ativo de renda variável, né? A renda variável varia para cima ou para baixo. Se você tivesse meia dúzia de imóveis de aluguel, eventualmente você ia ter um ou outro vago, ia derrubar temporariamente a sua distribuição, tá? Então isso aqui é um desafio, ou seja, pode ser que não aconteça. Eles estão trabalhando para isso. Para alcançar esse objetivo de distribuição, estão trabalhando com um cenário de venda potencial de um dos ativos do fundo, que já se encontra em fase de diligência, ou seja, ele tem um ativo aí que já está em fase de diligência, é uma venda potencial que deve acontecer, venda que possibilitará o pré-pagamento de uma dívida, né, que é o CRI Shukri Zaidan, cujo custo está sendo dilutivo para o resultado do fundo, ou seja, ele tem aqui um CRI, que é um título de dívida, que foi emitido lá para comprar o Shukri Zaidan, e ele pretende pagar essa dívida com a venda deste imóvel, que ele não cita qual, mas já está em fase de diligência, ou seja, uma venda já está meio que acertada ali, e obviamente, por ser um título de dívida, parte do que entra de receita de aluguel de imóvel é utilizado para pagar essa dívida que penaliza ali a capacidade de distribuição, tá? Então, mesmo considerando o cenário de queda da Selic, tá? Então, ou seja, ele fala que pretende pagar, enfim, que isso está impactando os resultados mesmo com o cenário de queda da Selic. Aí a combinação desses fatores, além do início do recebimento do aluguel do Torre Martiniano no segundo semestre de 2024, permitirá uma distribuição média de 0,84 mês, tá? Por cota. Ou seja, ano passado ele distribuiu 0,87 na média, tá? Considerando o final do semestre. Para 2024, com este cenário base, tá, da venda deste imóvel potencial, quitação desse CRI, começar a receber aqui o Torre Martiniano, ele estima 0,84 mês por cota, tá? 0,78 foi o que ele pagou na maioria dos meses do ano passado, com exceção do final do semestre. E aí lembrando que a CCHG sempre mantém um patamar de distribuição que eles acreditam que seja sustentável. Na tabela aqui embaixo, eles trouxeram aqui o primeiro semestre, né? S1 é o primeiro semestre, S2 é o segundo semestre de 2023. Então, o que ele teve aqui de recorrente? Pode ver que, cara, quase metade do equivalente do recorrente foi de não recorrente, ou seja, muita grana entrou de não recorrente. O resultado gerado e depois a distribuição, tá? Média do semestre, ok?
Para os primeiros semestres de 2024, ele estima aí de receita recorrente 0,63, não recorrente 0,31, tá? E aí tem um asteriscozinho, a gente já vai falar sobre ele aqui. E aí um resultado 0,94, uma distribuição de 90, média no primeiro semestre. No segundo semestre, 0,68, 7 de não recorrente, na média do semestre, um resultado de 0,75 e uma distribuição de 0,78. O que está em asterisco aqui? Valor acima estão considerando a venda de um ativo da carteira do fundo que teve um memorando de entendimento assinado. Até o momento não há nenhum documento vinculante, ou seja, não tem nenhum documento informando a venda de fato, é assinado ali uma intenção de compra, e aí o comprador vai fazer algumas diligências ali no ativo, se ele quer levar mesmo, se aquilo que ele estava imaginando, e depois ele efetiva ali a compra, mas essa venda pode não ser realizada. Então, galera, de novo, respondendo a pergunta aqui, existem desafios para manter o mesmo patamar de distribuição que aconteceu mensalmente no ano passado. Por outro lado, a gestão afirma no relatório que está trabalhando ali com a venda potencial de diversos ativos, além desse que já está com o memorando de entendimento assinado. Se ele vender outros ativos, é bem possível que isso aconteça. Você pode ter uma distribuição maior ainda, tá? Então, a gestão ali da CCHG é extremamente competente, acho que eles têm feito um trabalho muito bom no HGRE, obviamente esse é um ponto de atenção. Mas o maior ponto de atenção, na minha opinião, é o que vai ser feito com o HGRE daqui para frente. Aí a gente vai entrar aqui num campo meio que de achismo meu. A Pátria comprou a CCHG, o HGRE vai ser gerido provavelmente pela VBI, que é quem faz a gestão dos fundos imobiliários ali dentro da Pátria, que já tem um fundo de lajes corporativas Prime, que é o PVBI, que é um fundo muito bom, inclusive. E quando a gente pensa no trabalho, quando a gente olha para o trabalho que a VBI vem fazendo, eles têm tido uma estratégia muito consolidadora, né? Eles acabaram de aprovar em assembleia do RVBI a aquisição dos ativos do MORC, do MORE, do BLMC, do BLMR, que são ativos que foram adquiridos aí pela gestora, né, ao longo dos últimos meses. Então, ou seja, eles vão trazer todos os ativos para dentro do RVBI, que era um FOF, virou um hedge fund, ou seja, vai haver ali uma consolidação. Não faz muito sentido, na minha visão e pelo meu entendimento, pelas sinalizações que a VBI deu até agora, para eles também não faz muito sentido ter dois fundos, ter dois fundos de CRIs, por exemplo. Ou seja, isso acende também uma luzinha aqui que uma incorporação possível é o BARI, que está bem descontado, em um fundo que vale dar uma olhada. E aí, quando a gente olha para essa aquisição que teve da CCHG, ela coloca ali vários fundos sobrepondo com fundos da VBI. Então, vamos pegar o HGLG, por exemplo, a LVBI. Será que a gestora vai manter os dois? Ou vai consolidar os dois de alguma forma, em algum momento, fundir os dois? Um vai comprar os ativos do outro, etc. Seja lá qual for a forma que eles vão utilizar para fazer esse trabalho. Eu acho que esse é o caminho que vai acontecer. Achismo meu, tá? Não tem nenhum documento, nenhuma informação sobre isso. Isso é a minha perspectiva, pode ser que eu mude aí em função das informações que saem daqui para frente. Isso pode gerar oportunidade, inclusive, tá? Que a gente vai informar lá no relatório. Com relação ao HGRE, lembrar que já existe dentro da VBI o PVBI, que é um fundo de lajes muito bom. Imagina que daqui a 1 ano, 2, a gestora, que 6 meses que seja a gestora fazendo a gestão desses dois ativos, surge aí um prédio de escritórios, uma laje, uma participação no imóvel muito bom para comprar. Ela vai jogar para dentro de qualquer fundo, né? Ou para qual que ela vai jogar. Não faz muito sentido. O ideal é ela ter ali um fundo que ela vai utilizar para ser o consolidador, para ser o fundo que vai crescer, para ser o fundo que vai comprar os imóveis Prime. E isso, na minha opinião, esbarra um pouquinho no processo ali de reciclagem de portfólio do HGRE, que a ideia era vender imóveis antigos para comprar imóveis mais novos. Pode ser que eles dêem ali uma possibilidade, né, que eles deem aí um outro destino para o HGRE, um fundo mais geralzão, que vai investir não só em imóveis Prime, mas em imóveis categoria B também, o que é possível extrair valor desta maneira também, mas até que seja algo sinalizado, a gente está partindo aqui de especulação, né? São duas possibilidades, mas eu acho mais provável é que o HGRE seja liquidado ao longo do tempo, que os imóveis sejam vendidos, talvez até um ou outro ali que faça sentido para dentro do PVBI e outros para terceiros aí no mercado, e esse fundo deixe de existir, enquanto outros serão fundidos, como o HGLG e o LVBI, por exemplo. Beleza? Mas isso daí é algo para a gente acompanhar, né? Um pouco de achismo meu sobre o que vai acontecer no mercado. Eu acho todo esse movimento muito favorável
porque isso fortalece demais a nossa indústria, cria fundos maiores, mais robustos aí, e que dão mais tranquilidade para o investidor. Beleza, galera? É isso aí, espero ter respondido essa pergunta. Não deixe de me seguir lá no Instagram, se quiser investir com a minha ajuda, tá aqui o link não só da nossa carteira de fundos imobiliários, como do nosso plano Gold, que é o plano que tem todas as carteiras, mais um cashback, mais um consultor de investimento à sua disposição. E se você for um investidor que tem mais de 300 mil reais e quiser um acompanhamento personalizado do seu portfólio, a gente tem aqui na Ticker também nosso serviço de wealth. Me manda um direct lá no Instagram que a gente conversa, marca uma reunião com o consultor aí, sem compromisso, para fazer uma gestão personalizada do seu portfólio. Grande abraço e até o próximo vídeo.